Muito bem, olha que bênção, a gente está aqui hoje, Deus abençoe ricamente as nossas crianças, e vamos nós aqui continuar também com a nossa programação, e o nosso interesse hoje é continuar falando a respeito do nosso tema. Este mês a gente resolveu falar sobre as visões de Zacarias, porque o nosso tema é uma mudança radical, e Zacarias é um profeta que fala de uma mudança radical, não uma mudança, é muito radical de fato, né? Como a gente já viu em outras mensagens, a mudança que Zacarias ele profetiza não é uma mudança apenas de vida, é uma mudança na própria história. A história mudaria. E a gente já sabe qual é o marco zero na visão de Zacarias. O marco zero da mudança é a reconstrução do templo. Quando o templo fosse reconstruído, então começaria uma nova era, um novo tempo. O Apocalipse, de fato, chegaria. Se o Apocalipse chegou ou não chegou, nós não estamos entrando nesse mérito, porque os autores do Novo Testamento vão falar a respeito de Zacarias e vão interpretar essa ideia de Zacarias, não é? Vamos discutir em que medida chegou ou não chegou o Apocalipse, o que significa exatamente a reconstrução do templo, e aí tem um assunto muito legal para a gente estudar no Novo Testamento, daquilo que Zacarias falou no Antigo Testamento. Muito bem, e é por isso que a gente está falando sobre esse tema, porque ele fala realmente sobre uma mudança muito radical que nós precisamos operar em nossas vidas, mudanças profundas que precisam ser feitas em nossos corações, em nossa igreja e também em nossa família. E hoje eu quero falar no capítulo 3 de Zacarias. O capítulo 3, ele apresenta a quarta visão. Hoje pela manhã nós falamos sobre a quinta visão, e deixamos agora à noite para falar sobre a quarta. Eu deixei a quarta para a noite, porque eu acho a quarta um pouco mais complicada, né? A da manhã, eu não sei vocês, mas eu não achei muito difícil de entender, não é? É a visão do castiçal, que quando a gente entende a ideia, é muito simples, e aí a gente pode pegar uma linha fácil, que não é tão difícil. A visão do capítulo 3, ela pode parecer um pouco simples, mas ela é um pouco complicada, e ela demanda um pouco de explicação, e por isso deixamos para hoje à noite. Vamos falar sobre ela no capítulo 3 de Zacarias, e vamos ler esse capítulo começando no versículo 1, tá bom? O capítulo 3 de Zacarias, a partir do verso 1, diz o seguinte: E ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: Que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Também disse eu: Ponham-lhe na cabeça uma mitra limpa. Puseram-lhe, pois, na cabeça uma mitra limpa, vestiram-no, e o anjo do Senhor estava ali em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que farei vir o meu renovo, o meu servo, o renovo. Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia.
Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém? Amém. Vamos tentar então compreender a visão de Zacarias e falar um pouquinho a respeito dela, tentando entender o que ela significa para as nossas vidas. Bem, a visão de Zacarias, ela representa uma visão de um julgamento. Então, para a gente simplificar ao máximo aqui a visão de Zacarias, vocês imaginem a cena de um tribunal, onde está acontecendo um julgamento. Quem é que está sendo julgado? O sumo sacerdote Josué. A gente tem aqui nesse texto um diálogo com o sumo sacerdote, o anjo fala com o sumo sacerdote, o próprio Zacarias fala com o sumo sacerdote, e ele se chama Josué. Mas é preciso lembrar que Josué não está de fato sendo julgado e Josué não está ali. Zacarias está tendo uma visão. Então Josué isso não está acontecendo com Josué, pelo menos não literalmente. Está acontecendo em uma visão, ok? O sumo sacerdote, portanto, está diante do anjo do Senhor. Nós já falamos sobre o anjo do Senhor em uma outra ocasião, e nós lembramos os irmãos que na visão de Zacarias, o anjo do Senhor é uma teofania. A palavra teofania é um termo que a gente usa para descrever uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Uma aparição de Jesus antes que ele tivesse encarnado e vindo a este mundo. Então, uma aparição de Jesus antes da sua encarnação, ou no Antigo Testamento, é o que a gente chama de uma teofania. Então o que a gente tem aqui hoje é uma teofania. O anjo do Senhor é o que a gente chama de uma teofania de Jesus. Uma aparição, portanto, do Senhor Jesus. Bem, você tem ali então o anjo do Senhor, e ele está ele está no tribunal, né? A gente não sabe exatamente qual é a figura do anjo. Deus aqui, ele é o grande juiz desse tribunal, e Zacarias está lá para ser julgado. Satanás está nesse tribunal também. E a função de Satanás nesse tribunal é acusar Josué. Então, a função de Satanás é, no tribunal, então, falar mal de Josué e apontar os pecados de Josué. Para piorar um pouco a situação, porque vocês podem pensar, mas Josué é o sumo sacerdote, né? Então, ele é um homem direito, né? Esse tribunal, ele é só uma visão, é uma figura, porque Josué é um homem de Deus. Irmãos, Josué realmente é um grande homem de Deus, e em Zacarias, Josué tem um papel muito bonito. Na visão que nós falamos hoje pela manhã, que fala das duas testemunhas, uma dessas duas testemunhas é o sumo sacerdote Josué. A outra testemunha é Zorobabel, que era o governador dessa época. É até muito curioso, Zacarias é um profeta apocalíptico, e é até muito curioso, né, que no Apocalipse também apareçam duas testemunhas, no Apocalipse de João. Fica aí uma dica para você ler o texto lá das duas testemunhas, que ninguém sabe quem são, mas em Zacarias eu sei quem são. Em Zacarias as duas testemunhas são o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel. Dois grandes homens de Deus, e que aparecem também em Ageu. O fato é que esses homens são homens de Deus de fato. Só que nessa visão especificamente, nesta cena específica, o texto diz que Josué está com roupas sujas. E eu acho que isso não é uma coisa muito boa. Não sei vocês, não é? Mas quando eu tento interpretar isso e entender o que significa, numa cena de julgamento, isso não me parece uma coisa boa. Se ele está com a roupa suja, isso significa que alguma coisa não está bem. Eu não diria aqui na vida de Josué, mas pelo menos Josué representa algo que não está totalmente bom. Então Satanás está lá para acusar, e vamos dar a mão à palmatória. Parece que Satanás tem alguma coisa para falar. Quando nada ele possa dizer, pelo menos uma coisa ele pode dizer: a roupa dele está suja. E isso ele estaria falando a verdade, porque Zacarias viu isso. E Zacarias diz no seu texto que realmente, né, vamos dizer que de fato, apesar de ele ser um homem de Deus, realmente as suas roupas estão sujas. Satanás está lá para acusar Josué. Mas Deus não aceita a acusação de Satanás.
Deus está no julgamento, e Ele está aqui para dirigir essa cena, e através do anjo do Senhor, então, Satanás é repreendido. Satanás leva uma bronca no tribunal. Deve ser uma coisa bem ruim, né? Um acusador levar uma bronca. E aqui na cena do julgamento, Satanás leva uma bronca. E Deus não aceita a acusação de Satanás. Ele diz para Satanás que Satanás não deve acusar o sumo sacerdote Josué. E não deve fazê-lo por 2 motivos, diz o texto. Primeiro motivo pelo qual Satanás não pode acusar Josué é porque Josué, diz o texto, ele é um tição tirado do fogo. O que significa um tição tirado do fogo? O tição tirado do fogo é uma brasa que já queimou, né? A brasa, vocês sabem, ela vai queimando até que chega uma hora que ela vira um tição, né? Ela não tem mais poder de fogo, não é mais uma brasa viva. O tição é uma brasa que já cumpriu o seu tempo de brasa. Então ela é tirada do fogo para sobrar espaço para a madeira que vai ser colocado. Josué é um tição tirado do fogo. O que significa isso? Significa que ele já passou pelo fogo. Ou seja, se tinha que ter algum castigo, já teve o castigo. Se Josué tinha que sofrer alguma coisa, ele já sofreu. Ele já passou pelo fogo. Aqui a ideia é de que ele já foi queimado e que por isso agora Satanás não tem que queimar ele de novo. Aqui a ideia é de que Satanás quer queimar de novo. Queima de novo, né? Bota na fogueira, olha a roupa suja. E Deus diz, não, a roupa dele pode estar até suja, mas ele já foi provado no fogo, ele já passou por essa etapa e ele foi tirado do fogo. Então, não tem mais o que castigar. E agora a gente até entende por que Deus disse isso para o sumo sacerdote Josué. Porque ali Josué representa o povo de Israel que ficou 70 anos no cativeiro. E o povo de Israel acabou de voltar do cativeiro, voltou esses dias. Faz o quê? Faz aí uns 20 anos que eles voltaram do cativeiro, quando esse texto foi escrito. E aí a ideia é de que depois de 70 anos no cativeiro, Deus considera que o pecado já foi expiado. Israel já recebeu o castigo que tinha que receber. Israel era um povo muito pecador. A gente sabe que antes do cativeiro era um povo muito idólatra. Era um povo realmente muito difícil. E Deus insistiu muito para que o povo se convertesse, nunca se converteu. Mas então Deus castigou o povo. E depois de 70 anos o povo já tinha recebido o seu castigo. Então, a primeira coisa, Satanás não pode acusar Josué, porque... E Josué então representa aqui a nação, embora a nação não seja lá, né? Tenha lá os seus pecados, mas os pecados já foram limpos, foram lavados pelo próprio castigo que Deus já impôs para Israel. Então, Israel já viveu 70 anos de cativeiro, e meio que Deus tirou Israel do cativeiro, como se tira um tição do fogo. Israel passou por muita aflição na Babilônia, mas agora acabou a aflição. Agora é um tempo novo e Deus está fazendo coisas novas e coisas muito boas. Se tinha pecado, e tinha mesmo, Deus já resolveu esse problema e agora é uma história nova. Essa é a ideia. Satanás não cabe nesse julgamento por esse primeiro motivo, porque Josué ou Israel é um tição tirado do fogo. O segundo motivo pelo qual Satanás não pode acusar Josué, diz o texto, é porque Josué é um escolhido de Deus. O texto diz, que o Senhor te repreenda, e o anjo do Senhor é que diz isso, o próprio Senhor Jesus. Que o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. O segundo motivo pelo qual Satanás não pode acusar Josué, é porque Deus escolheu Jerusalém. Eu imagino então que Josué representa Jerusalém, que é uma cidade pecadora, mas que Satanás quer acusar Jerusalém, que de fato Satanás tem muito o que acusar sobre Jerusalém, mas Deus não aceita a acusação do diabo, sob a argumentação de que Jerusalém é uma cidade escolhida por Deus. Josué seria um escolhido, e Jerusalém, e portanto o povo de Judá de modo geral, é um povo escolhido por Deus. O conceito que o anjo do Senhor coloca aqui é que Satanás não pode acusar alguém que foi escolhido por Deus. Por que Satanás não pode acusar alguém que foi escolhido por Deus? Porque quando Deus escolhe uma pessoa, porque se fosse a pessoa, né,
que tivesse querido ir a Deus, vamos supor que a pessoa escolheu Deus, Satanás até poderia acusar. E dizer, ele está vindo para o Senhor agora, mas ele sempre escolheu o pecado, ele não merece. E aí Deus diz, não, nesse caso não é ele que me escolheu, foi eu que o escolhi. Ele não merece, mas é parte de mim, eu o chamei. Então a ideia de que Josué e o próprio povo de Judá e Jerusalém são escolhidos de Deus, a ideia sugere então de que Satanás não possa acusar, exatamente porque foi Deus que escolheu. Se Deus escolheu, não tem como Satanás acusar. Mas Deus escolheu. Mas ele não merece, mas Deus escolheu. Se ele quisesse, até podia dizer, não, você quer, mas não merece. Mas ele não está aqui porque ele quer ou deixa de querer. Ele está aqui porque foi chamado por Deus. A ideia, portanto, é de que Deus escolhe. E quando Deus escolhe, ele tem um propósito. A ideia da escolha é exatamente a escolha para um propósito. Lá em João capítulo 15, versículo 16, são palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele diz que não fomos nós que escolhemos a ele, mas que ele nos escolheu. E ele nos designou para ir e dar fruto e que o nosso fruto permaneça. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 33, Paulo usa um argumento muito interessante para dizer que ninguém pode intentar acusação contra alguém que foi escolhido por Deus. Ele diz lá em Romanos, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E ele diz qual é o argumento, porque é Deus quem os justifica. Mas antes do argumento, é Deus quem os justifica, tem um argumento que vem antes desse, porque ele próprio foi escolhido por Deus. Esse é um grande argumento, né? A gente sempre gosta de lembrar do argumento que vem depois. É Deus que justifica e por isso não pode ser acusado. Sim, é bem verdade e o texto diz isso. Mas antes de dizer isso, o texto também disse que ninguém pode intentar acusação contra um escolhido de Deus, exatamente pelo fato de que ele é um escolhido de Deus. E por que Satanás não pode intentar acusação contra um escolhido de Deus? É porque o escolhido de Deus, ele está no processo ainda. Ele está num caminho, um caminho que foi escolhido por Deus para ele. Eu fui escolhido por Deus para andar num caminho. Então Deus escolheu Jerusalém para cumprir um propósito. E qual é o momento que Jerusalém está vivendo? Naquele momento. Então posso dizer assim, Jerusalém foi chamado, quando Jerusalém foi chamado por Deus? Podemos dizer que Jerusalém foi chamado por Deus quando Deus chamou Abraão. E agora, depois de Abraão, já se passaram aí uns 1000 anos, né? Um pouco mais de 1000 anos. Então, agora que a gente está vivendo esse momento, em que momento exatamente nós estamos agora? Neste momento em que Josué está lá naquele julgamento, o que é exatamente este momento? O que Deus está dizendo é o seguinte, Jerusalém é um povo, o povo de Jerusalém é escolhido. E por ser escolhido, eles estão vivendo um processo dessa escolha. Eles entraram numa história comigo, e essa história não acabou ainda. Espero que vocês entendam aqui o argumento do escolhido. O argumento do escolhido significa que a gente está no processo, está no caminho. É mais ou menos como uma criança que comete um erro. Mas como ela é uma criança e está no processo do desenvolvimento e do crescimento, a gente desculparia esse erro. Afinal, é um erro próprio daquele processo, daquele momento que ela está vivendo. Se ela cometer esse mesmo erro daqui 5, 10 anos, a gente pode até dizer que tem alguma coisa errada. Mas naquele momento faz parte do processo. A ideia de que Jerusalém e Josué são escolhidos de Deus é a ideia de que eles estão vivendo um momento específico com Deus. E nesse momento específico a gente não pode, Satanás ele não pode falar que não, este momento acabou tudo. Olha, acabou tudo. Não tem mais nada o que fazer. É o fim de todas as coisas. E é exatamente o que Satanás está tentando dizer aqui. É o fim. Josué é um pecador. Josué está com a veste suja e agora acaba com ele, termina tudo, manda para a morte, como se não tivesse mais nada o que fazer. Como não tem mais nada o que fazer? A ideia dele ser um escolhido de Deus significa que ele está num processo, ele está num momento, e esse momento é um momento. Outros momentos virão, ele vai, né? Vem um amanhã, um outro processo, uma outra circunstância, é apenas aquele momento, e Satanás,
ele tenta fixar aquele momento. Satanás ele é muito mestre em fazer isso, né? Ele fixa o momento do pecado como se o momento do pecado fosse o fim de tudo. E quem é que não passou por esse argumento? Ou quem é que não foi tentado por esse argumento? O argumento de que você está em pecado e por isso acabou tudo com Deus. Minha vida acabou. Deus não me ama mais, Deus esqueceu de mim. Já viram esse tipo de argumento? Ou já usaram? Como se tivesse acabado tudo. Satanás gosta desse argumento e usa esse argumento. E é uma maneira como Satanás nos acusa, exatamente para mostrar que acabou. E Satanás está lá para dizer que acabou e Deus está dizendo, não, acabou nada. Nós ainda estamos no meio do caminho. Tem muita coisa para acontecer ainda. Então, este momento, tem pecado, tem o pecado, mas até o pecado pode fazer parte do processo do desenvolvimento. Até o pecado pode ter o seu lugar no processo que Deus usa para purificar as nossas vidas. Muitas vezes a gente se vê numa situação difícil. Eu li, não faz nem muito tempo, né, uns poemas de Newton. Newton ele foi um grande físico, né, do século XVII, mas Newton também era um cristão. E ele escreveu um livro de poemas. Eu não sei se esse livro existe em português, eu nunca achei em português, mas eu descobri esse livro em inglês e eu estava lendo alguns poemas de Newton. E teve um poema de Newton que me chamou muito a atenção, onde ele faz um questionamento com Deus. E ele diz, meu Deus, eu não me lembro exatamente as palavras de Newton, mas ele diz assim, eu me vejo no meio de lutas, de pecados, de dificuldades. Eu me vejo devastado, caído diante dessas dificuldades e desses pecados, e eu me volto para Deus e pergunto para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? E a resposta que Deus dá para Newton é, essas coisas acontecem para que você desista dos esquemas mundanos, os esquemas que o mundo coloca diante de você, esquemas mundanos, que fazem parte do coração de cada um, né? E todos nós temos esses esquemas, e a gente tenta usá-los, na nossa caminhada com Deus, no nosso caminho com Deus, a gente tenta, e eles nunca funcionam. Sabe o que é que funciona de fato? O que funciona de fato é a nossa dependência de Deus. Muitas vezes Deus permite que sejamos tentados, e muitas vezes Ele até permite que a gente caia no pecado para que a gente lembre que a gente não é nada. Sabe quando você volta chorando e diz, Deus, eu não sou nada. A gente falou até esses dias sobre Elias, e um argumento que Elias usa diante de Deus, e a gente ficou questionando muito esse argumento. Deus, me leva porque eu não sou melhor do que meus pais. Olha que interessante, eu não sou melhor do que meus pais. Ué, mas quem falou que você é melhor do que... Alguém tinha dito isso? Deus, em algum momento, Deus disse isso? Só porque você faz descer fogo do céu, você acha que você é melhor do que seus pais? Elias era um ser humano, e ele precisava de Deus como os seus pais tinham precisado antes dele. Todos nós precisamos de Deus, e por isso até o pecado pode ter o seu lugar na nossa vida, no nosso processo de crescimento. E aqui nós temos exatamente esse momento, o momento em que o povo de Israel vive no pecado, vive um pecado, mas isso tem um propósito, e o grande propósito de Deus é mostrar a sua graça. Paulo vai usar com poder esse argumento, quando ele escreve em Romanos, né? Onde ele mostra que o pecado, ao invés de nos afastar de Deus, ele vai nos aproximar de Deus, e é a desculpa para que haja uma graça sobre nossas vidas. Paulo chega a dizer, aonde o pecado é muito, e aqui eu estou parafraseando o versículo, né, que vocês vão se lembrar dele, aonde o pecado é muito, a graça é maior. Quanto maior o pecado, maior é a graça. E de modo que o maior pecador precisa da maior graça. Só funciona para o pecador, claro, né? Se você não se acha um pecador, se você não se acha um miserável, então a graça não serve para você. Mas o que se acha realmente pecador, aquele que realmente se humilha diante de Deus, se ajoelha, se quebranta e diz, Deus, eu realmente sou um pecador. Esse encontra cura e encontra purificação na presença de Deus. Portanto, aqui em Josué, ele está num processo. Ele é um escolhido que ainda não chegou no ponto. Vai chegar, mas ainda não chegou. Então Satanás não pode acusá-lo exatamente por isso, porque está num processo. E Deus responde para Satanás, Satanás, fica quieto, porque ele ainda está no processo. Vai chegar no ponto que eu quero. Pode não ser hoje, mas nós estamos trabalhando para chegar exatamente aonde eu quero. Está no meio.
E Satanás não pode, portanto, argumentar contra um escolhido de Deus. Deus está apontando aqui para a vida de Josué como um todo. E Satanás está apontando para aquele momento específico. Esse momento é importante. E Deus está dizendo, não, a vida dele é importante. A vida dele é marcada pela escolha. A vida dele é marcada pelo fato de que ele é um escolhido meu. E nada muda este fato. O fato de que ele é um escolhido. E é isso que Deus quer dizer, portanto, para Satanás. E eu quero mostrar então este processo. E aqui a gente pode ver agora na vida de Josué, como é que esse processo funciona. Essa maneira como Deus trabalha em nossas vidas. Como é que Deus então usa o pecado, né, como um elemento neste processo da nossa própria santificação. E a gente tem isso então na visão de Josué. Lembrem, os vestidos de Josué estão sujos. Como é que, portanto, Deus usa o pecado para reconstruir e para construir as nossas vidas? Primeira parte desse processo é que Deus perdoa o nosso passado. Quando nos aproximamos dele, nós chegamos a Deus com um passado. A gente fez um monte de coisa errada. E nos aproximamos de Deus e temos junto conosco toda a carga daquilo que nós fizemos. E isso é um peso que está diante de nós. E você chega a Deus e você chega com toda essa carga, e como é que você vai fazer com isso? E você apresenta isso diante de Deus e diz, Deus, aqui está o meu passado, tudo que eu fiz, tudo que eu sou. Os nomes que eu poderia dar a isso são horrorosos. E eu tenho até medo de falar sobre isso. Mas aqui estou eu. E olha que interessante, Deus nos aceita com toda essa carga. Eu imagino que entramos na presença de Deus com um pacote enorme, com uma carga gigantesca, muito pesada sobre nossos ombros, mas Deus nos aceita. E sabe o que Deus faz? Deus ele começa então a fazer o trabalho de limpeza em nossa vida. Ele começa a consertar o nosso passado. Claro que Deus não volta no passado para mudar o que aconteceu, mas Ele começa a mudar o significado do que aconteceu. Deus começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Ele começa a colocar sentimentos, porque junto com esses pecados estão os nossos sentimentos. Estão os nossos problemas, né? Os problemas que fomos adquirindo, problemas emocionais, problemas mentais, problemas psicológicos, problemas sociais, problemas de relacionamento, problemas financeiros, muitos problemas que nós fomos arrumando nesse passado, fomos juntando e agora está tudo diante de Deus. O que Deus faz? Deus podia dizer simplesmente, olha, volta para trás. Você escolheu essa vida e agora continue nela. Não. Deus não faz isso. Deus ele diz, venha a mim. Traz o seu fardo, traz a sua carga e nós vamos conversar sobre isso. E sabe o que é que Deus faz? Ele começa então a trabalhar no nosso passado. E Deus começa então a purificar. E ele começa então um processo de limpeza. Sabe por que o vestido de Josué estava sujo? Por coisas que ele tinha feito. Ele tinha um passado como nós temos. E agora ele está diante do Senhor. E Deus diz, vamos tirar essa roupa suja. A primeira coisa que Deus faz em nossa vida, Ele tira a roupa suja. Esse é o processo da limpeza de Deus em nós. E Ele, portanto, começa a reconstruir aquilo que o pecado foi destruindo em nossas vidas. Começa a limpar aquilo que o pecado sujou. Segunda parte do processo de Deus e dessa obra de Deus em nós, é que Deus nos dá um novo sentido e um novo propósito. Ele nos coloca algumas propostas para o nosso presente, e nós temos isso aqui nos versículos 6 e 7. O que Josué vai fazer a partir de hoje? Josué, vamos conversar sobre o que você vai fazer hoje. E Deus dá a Josué, então, um novo sentido de viver. E qual é o novo sentido de viver que ele dá para Josué? Primeiramente, no versículo 6, ele diz, no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa. Primeira coisa que Deus diz, Josué vai julgar a minha casa. O que significa julgar a minha casa? Significa, eu vou dar para você um papel de liderança. Você vai ser um líder. Vai ser um líder. Irmãos, que privilégio ser um líder na casa do Senhor.
Mas eu não estou pensando aqui na igreja, não. É um privilégio ser um líder na nossa família. É um privilégio assumir a liderança de nosso próprio coração, de nossos sentimentos, de nossa vida financeira, de nossos pensamentos, de nosso tempo. A gente começar a tomar o controle das coisas. E é o que Deus está dizendo para Josué. Você vai começar a tomar o controle das coisas. E aqui, de fato, na casa de Deus, porque Josué era o sumo sacerdote. E, portanto, ele seria um homem de liderança na casa de Deus. Ele ganha, portanto, uma liderança. Segunda coisa, ele vai guardar os átrios de Deus, é o que diz o texto no versículo 7. Também guardarás os meus átrios. Por que guardarás os meus átrios? Você vai ter a chave dos meus átrios. E é você que vai cuidar deles. Cuidar dos átrios significa cuidar da casa de Deus. Deus dá como se fosse uma chave, que você pode entrar e sair, abrir os departamentos, abrir as portas, e essa chave te permite cuidar daquilo que é Deus, que é de Deus na tua vida. Deus nos deu chaves para que possamos abrir os compartimentos de nosso coração, porque o nosso coração é exatamente ele, é o santuário de Deus, e nós podemos então guardar os santuários de Deus, cuidar deles, cuidar da presença de Deus em nossas vidas. E a última coisa que Deus diz a Josué: ele terá um lugar entre os anjos, um lugar entre os que estão aqui. O que significa um lugar entre estes que estão aqui? Na tradução que eu li para vocês, tinha dito no final do versículo 7, também guardarás os meus átrios e te darei um lugar entre os que estão aqui. Quem são os que estão aqui? A gente tem que lembrar que ele está numa visão, e na visão ele está junto com os anjos, né? E, portanto, ele está aqui numa visão da eternidade, do ponto de vista de Deus. O próprio Deus está nessa visão. O anjo do Senhor está na visão. Portanto, é uma visão de anjos. É uma visão do ambiente da eternidade. E agora disse para Josué que ele terá um lugar entre os que estão aqui. Sabe o que significa isso? Significa que se ele tem um lugar entre os que estão aqui, mas ele vai voltar para a terra. Como que ele tem um lugar aqui, se ele vai voltar para a terra e vai trabalhar lá na terra? Significa que ele vai trabalhar na terra em sintonia com os propósitos da eternidade. É como se Josué fizesse parte da diretoria dos anjos, né? A nossa igreja tem uma diretoria que se reúne de vez em quando. Imagina se tivesse uma diretoria de anjos. E aí o pastor vai lá. Cadê o pastor? Ele foi para a diretoria dos anjos, para conversar sobre o reino de Deus. Isso nunca aconteceu, pelo amor de Deus, não é? Quem dera acontecesse, não é? Mas imagina, tem lá até uma mesa, né, num lugar espiritual, onde a gente vai conversando, as missões mundiais, como é que é, vamos investir naquele país, como é que está o PIB de Suzano, e tem aquela diretoria de anjos. É exatamente essa a ideia. Ele vai ter um lugar entre os que estão aqui. Ele vai fazer parte dessa diretoria. Não que ele vai reunir com anjos, não é isso. Significa que aquilo que ele fizer na terra está em sintonia com aquilo que acontece no céu. Porque até então o povo de Israel andava com falta de sintonia. Vivia para si mesmo. Fazia o que dava na cabeça. E por isso o pecado da nação. Mas agora não. Agora o que Israel fizer está em sintonia com a própria eternidade. Como se fosse planejado. Gente, deve ter sido... Esse homem planejou, não é possível. Porque tudo que faz dá certo. Tudo que toca dá certo. Olha que bênção. Mas sabe por quê? Porque ele está na diretoria dos anjos. Porque foi planejado na presença de Deus. E de alguma forma o planejamento de Deus chega ao coração de Josué. E quando Josué coloca em ação o plano, de alguma forma esse plano foi arquitetado ali, entre os que estão aqui. Aqui, lá, na verdade, a diretoria dos anjos. Que privilégio incrível para Josué. Deus dá para Josué um sentido novo de viver. Josué, vamos deixar o pecado de lado. Vamos viver uma vida nova. E essa vida nova é uma vida de propósito na presença de Deus. Uma vida com um novo sentido de vida. Agora você é um líder na casa de Deus. E o que você fizer na casa de Deus prospera. E a casa de Deus é nosso coração, é nossa família, é nossa igreja. Deus abençoa o nosso trabalho em todas essas esferas. E por fim, a última coisa que Deus faz, e nós vimos a primeira delas, Deus ele limpa o nosso passado, Deus dá um novo propósito para o nosso presente, e por fim Deus prepara o nosso futuro.
E qual é o nosso futuro? O futuro de Josué seria um futuro glorioso. Deus tinha algo lindo para este homem de Deus. E qual é o futuro de Josué? Para entender o futuro de Josué, a gente precisa ler aqui os versículos. Versículo 8 em diante. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Quando Deus fala do futuro, primeira coisa que ele diz: eu farei vir o meu servo, o renovo. Quem é o meu servo, o renovo? Jesus Cristo. Sabe qual é o futuro de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? O futuro é Jesus Cristo. É quando você deixa de ser você e começa a viver Jesus Cristo em sua vida. Jesus é o nosso futuro. Pois eis aqui, diz o verso 9, eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Irmãos, olha que coisa linda. Essa pedra que já apareceu antes e que vai aparecer depois no livro de Zacarias, o Novo Testamento vai interpretar e dizer que essa pedra é o próprio Jesus. O texto continua falando de Jesus. Por que uma pedra especificamente no livro de Zacarias? É porque Zacarias se refere à reconstrução do templo. E na reconstrução do templo, a pedra é muito importante. E aqui Deus está dizendo para Zacarias: Zacarias, você tem a pedra para construir esse novo templo. A pedra é Jesus Cristo. É a pedra desse novo edifício que Josué e Zorobabel estão reconstruindo. Eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, que são os olhos da sabedoria de Deus. Eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho para debaixo da figueira e para debaixo da videira. Por que para debaixo da figueira? Debaixo da figueira é um termo técnico que significa uma pessoa que está meditando nas coisas de Deus. Está, digamos, em retiro espiritual. Lembra Natanael? Quando Natanael encontrou com Jesus, Jesus usou essa mesma figura com Natanael, dizendo: Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Em outras palavras, eu vi que você estava meditando nas coisas de Deus, que você estava em retiro espiritual, pensando em Deus, orando, buscando Deus. E eu vim aqui para responder à oração que você fez embaixo da figueira. Aqui a ideia de, portanto, ir para debaixo da figueira significa viver uma vida interior, uma vida íntegra com Deus. Pensar, meditar e também fazer as coisas de Deus. Deus prepara, portanto, esse futuro. E eu quero destacar 2 palavras, embora hajam várias, quero destacar 2 desse futuro. Primeiro, o renovo. Quem é o renovo? O renovo é a raiz de Davi. Aí a palavra renovo significa uma raiz que surge na terra, né? Um brotinho que vem surgindo na terra. Por que o brotinho precisa surgir? Porque muitas vezes a nossa terra está seca. Isaías capítulo 53, versículo 2 diz: eis que foi subindo perante ele como um renovo e como raiz de uma terra seca. Israel é uma terra seca, árida, sem vida. Mas aí Deus diz: pois eu vou fazer surgir um renovo. O renovo significa que uma árvore vai surgir nessa terra seca e essa árvore vai crescer e vai dar frutos para Deus. Essa é a ideia do renovo. E a ideia da pedra. Por que a pedra? Por causa da construção do novo templo espiritual que Deus está edificando. Essa pedra, na visão que a gente viu hoje pela manhã, é a pedra angular, o próprio Senhor Jesus. Jesus é a pedra principal da obra que Deus está realizando em nossas vidas. O nosso futuro é maravilhoso. Mas sabe por que é maravilhoso? Porque a pedra principal desse edifício é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. E quando eu penso nessa figura, e aí eu começo a pensar nesse processo, aquilo que foi o passado triste de Israel, esses desafios que Israel viviam no presente, e agora esse futuro maravilhoso que Deus coloca diante do seu povo, eu entendo por que Deus não aceitou a acusação de Satanás. Porque Israel está no meio do processo. Deus podia dizer para Satanás: Satanás, cale a boca. Porque você não sabe, você não conhece essa história. A história não acabou ainda. Satanás estava lá para dizer exatamente isso. Para dizer que a história tinha acabado. A história acabou. O pecado destruiu.
Não tem mais nada o que fazer. E agora Deus diz, através do anjo do Senhor, não acabou. Essa história vai continuar. Eu tenho um futuro. O momento é difícil? É. As vestes estão sujas? Estão. Mas pode ser purificado, pode ser trocado, pode ser limpo. E Deus pode dar um futuro novo. E era exatamente o que Deus estava fazendo com a sua nação. E é o que Deus está fazendo conosco também. Quem de nós está limpo diante do Senhor? E se você sente que está sujo, que suas vestes estão sujas, meu Deus, se eu estivesse nesse julgamento, Satanás abrisse a boca, eu estava perdido. Porque realmente eu tenho culpa. Mas Deus está dizendo, não diga isso. Não diga isso, porque você está diante do seu Deus, do seu Pai. E é Deus quem te justifica, foi Deus quem te escolheu, mas principalmente e acima de tudo, a história não acabou ainda. Na cabeça de Satanás, o pecado é assim: pecou, mata. E quando mata, acaba tudo. Não vai matar ninguém, porque a história não acabou. A história só acaba quando Jesus diz que ela acaba. E a minha história não acabou ainda. Talvez você olhe para a sua família, para o seu problema, para a dificuldade, e você diga: minha história acabou. Mas Deus está dizendo: não acabou. A história continua. Porque eu estou fazendo algo, eu estou edificando algo. E eu estou preparando um futuro glorioso na minha presença. E você vai glorificar a Deus no futuro perfeito que Deus tem preparado para você, se tão somente você se permitir que Deus troque suas roupas, tire as roupas sujas, para que roupas limpas sejam colocadas em seu corpo espiritual. E finalmente, roupas que santifiquem a Deus. Deus tem roupas brancas para nos dar. São roupas de santidade. E se aceitarmos, Deus tem um futuro glorioso para nós. Glorioso. Basta que dependamos dEle, que confiemos nele e que deixemos o coração em suas mãos.